Então, Neila, a gente aqui foi meio que, não vou dizer pego de surpresa, porque inclusive a gente estava antecipando essa informação ontem de que viriam sanções contra o Brasil durante a estadia do presidente Lula por aqui. Isso não é uma coincidência, isso foi programado para acontecer. É uma forma aí mesmo de gerar um constrangimento, de maximizar a repercussão dessas sanções. O que eu tenho de novidade aqui é a justificativa do governo dos Estados Unidos para essas sanções de hoje da Lei Magnitsky, não do visto do AGU Jorge Messias. Então a justificativa é que esse Instituto Lex, que é presidido pela esposa de Alexandre de Moraes, né, a Viviane, ele atuaria como uma espécie de... Ele mascararia ali as propriedades de Alexandre de Moraes. Então o governo dos Estados Unidos dizem que, por exemplo, a residência de Alexandre de Moraes e outros imóveis estavam em nome dessa holding. Ou seja, o governo americano meio que rastreou os bens de Moraes e percebeu, na visão do governo americano, uma tentativa de se evadir dessas sanções, já que as principais propriedades dele não estão no nome de Alexandre de Moraes, estão em nome dessa holding. Então, ela foi sancionada porque, segundo a Lei Magnitsky, quando você ajuda um sancionado a evitar as sanções, você próprio pode ser sancionado. É o que pode acontecer com bancos que mantenham as contas de Alexandre de Moraes ativas e têm negócios aqui com os Estados Unidos. Lembrando sempre que essa lei não afeta o Brasil especificamente, não existe jurisdição da Lei Magnitsky no Brasil. Porém, os Estados Unidos se reservam o direito de não ter relações comerciais com entidades, com pessoas e com bancos, por exemplo, que tenham relações com o sancionado. Então essa questão que às vezes fica um pouco confusa aí. Então os Estados Unidos estão dizendo, nós não queremos ter relação com a Lex Holding e com a esposa de Alexandre de Moraes, porque eles ajudam um sancionado, um violador de direitos humanos, segundo o governo norte-americano, a se evadir das consequências disso. Então é sobre isso essas inclusões na Lei Magnitsky de hoje. Essa é a justificativa do governo dos Estados Unidos. Aqui o presidente Lula não chegou ainda, ele está lá na residência do enviado, do representante do Brasil na ONU, onde ele está hospedado, ele não está no hotel. Ele está agora, inclusive, com um representante de TikTok. Essa reunião foi solicitada pela plataforma, então, essa agenda do Lula hoje. E a expectativa, a nossa Luciana Saravia, a repórter que está aqui também acompanhando a Assembleia Geral da ONU, está lá aguardando o presidente Lula sair, para saber se ele vai falar sobre isso. Assim, a informação que a gente tem, inclusive, é que ele vai fazer ajustes ao seu discurso de amanhã, que o presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU, esses ajustes para incluir possíveis respostas, que não devem ser diretas, mas devem ser indiretas, ou nem tanto, ao governo dos Estados Unidos sobre essas medidas. Essas medidas devem continuar ao longo da semana. A gente deve ver aí um escalonamento nessa crise entre Brasil e Estados Unidos. E a expectativa aqui agora é para a possível reação do presidente Lula e para alguma manifestação oficial de algum representante norte-americano. Eu estou olhando aqui, inclusive, porque essa é uma das entradas de visitante aqui da ONU. Chefe de Estado não entra por aqui, mas segundo escalão, secretários, outros tipos de enviados aqui à reunião podem passar por aqui, então é um ponto interessante para a gente observar e tentar conseguir alguma palavrinha.